aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, supliquemos sua ajuda para que alcancemos a graça de compreender a palavra, hoje anunciada por meio de parábolas por Jesus. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo o caminho da nossa salvação, seguindo Jesus através do relato do Evangelho de Marcos. Entramos hoje no capítulo 4, já bem adiante, capítulo 4 de Marcos, versículos 26 a 34. No seu folheto número 11, tome lá comigo. A partir do capítulo 4, Jesus desenvolve com os discípulos uma atividade para apresentar aos discípulos
como uma escola apresenta para os alunos qual é o método da escola e qual é o conteúdo da escola, no capítulo 4, Jesus hoje apresenta para nós qual é o método e qual é o conteúdo que ele usa para nos comunicar o que ele veio realizar em nossa história, em nossa vida e no mundo. Isso é muito importante. Jesus define de forma objetiva em que consiste o conteúdo de sua missão e qual o método que ele vai usar. Um método que supõe um processo de abertura gradativa da parte de quem o escuta e o segue. Se não quiser, se não tiver afim, ele não vai correr atrás de ninguém para enfiar conteúdo goela abaixo. Supõe uma relação e um movimento de adesão. Eu começo com vocês pela conclusão do evangelho de hoje. Vamos lá? No versículo 33 e 34. Depois de contar as duas parábolas da semente espalhada na terra e da menor das sementes, o grão de mostarda, o evangelista conclui assim. Vamos primeiro, portanto, entender qual é o método de Jesus, para depois trabalhar qual é o conteúdo do que Jesus anuncia. 33. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Espere. Portanto, Jesus, o conteúdo é a palavra, que depois a gente retoma a palavra por excelência, o reino de Deus, o reino dos céus, por meio de parábolas, mas com um critério, conforme eles podiam compreender. Aqui está o acerto ou o fracasso da pregação e da catequese. O pregador e o catequista, se não tiver senso de percepção desse critério, conforme eles podiam compreender. Pode ter caminhão de doutrina, de livro, de norma, de regra, de Bíblia, de curso online, mas se não partir do conforme eles podem compreender, Jesus parte primeiro das condições do ouvinte, e a partir disso o conteúdo e o método se definem. Isso é muito importante. A parábola é um método de comunicação, de transmissão de conteúdo na fé, muito comum, especialmente nas tradições orais, nas comunidades onde o conteúdo dos valores de uma sociedade, de uma comunidade, de uma tribo se dá por meio de transmissão oral, não por meio de escrita ou de videozinho, mas a tradição oral. A parábola, conforme os estudos e pesquisas da literatura universal, se identificam os estudiosos, tanto de Bíblia quanto de literatura, que segundo o modo como vemos as parábolas usadas por Jesus, o modo como Jesus usa as parábolas nos evangelhos é genuinamente uma originalidade típica de Jesus. Você não encontra em nenhum outro povo, cultura e estilo de escrita. A parábola, ao modo com que Jesus usa, ela é exclusiva de Jesus. Ela é uma forma de transmissão de conteúdo em que, falando, ensinando, a pessoa que escuta vai se sentindo mexida, incomodada. Os personagens, os símbolos, os elementos que compõem o decorrer da parábola, a pessoa se identifica com a historinha, ela se põe na cena, ela se diz e se sente sendo um personagem
ou um elemento simbólico que lá aparece. E ela diz: esse trem tem a ver comigo. E ela se situa. Quem escuta a parábola vai sentir necessariamente deslocado ou desinstalado, inquietado. E é um capricho, porque Jesus não quer impor. Ele apresenta para você um tipo de provocação, de chamado, de encantamento, conforme você é capaz de compreender. Ele respeita inclusive os seus limites, suas dificuldades em compreender as coisas. Ele parte do critério conforme você é capaz de compreender, e aí ele vai falando a partir das suas condições, suscitando em você condições de compreender, mas não só, suscitando em você o que vem agora. Versículo 34: e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Se você escuta a parábola, escuta Jesus, mas não sente um desejo de um aprofundamento mais íntimo na relação com Jesus, sozinho, não vai progredir. A parábola suscita um desejo de estreitamento da relação e do vínculo com Ele, com o Mestre Jesus. Se sua vida de oração não supõe esse elemento, uma vontade de estreitar, de ficar sozinha com Ele, sozinho, eu sempre falo, todo mundo que eu atendo, eu sempre pergunto como é que você reza, qual é o seu estilo de oração, qual é o seu método de oração. E eu tenho repetido quase que como um sino que toca quase a mesma coisa para todo mundo. As pessoas apresentam um modo de oração e eu digo sempre: isso que você chama de vida de oração, com o tipo de vida que você leva, esse conteúdo de oração não é capaz de sustentar essa estrutura de vida que você tem. Não adianta. Ou você muda o seu modo de rezar, ou você não vai dar conta de fazer com que a fé repercuta, a fé possa ser fermento na sua vida para fazer você progredir no conhecimento, mas mais do que num conhecimento teórico, num relacionamento com Deus. As devoções, por exemplo, às vezes as pessoas me dizem: eu rezo o terço, às vezes com pressa, às vezes com sono. Eu digo: olha, a devoção a Nossa Senhora, aos santos e aos anjos, ela é importantíssima. A devoção aos santos, aos anjos e a Nossa Senhora é fundamental, mas como preparação para a oração na relação com Jesus. Se ela substitui o seu tempo de solidão com Jesus, tem um trem errado na sua compreensão. Seguramente nem Nossa Senhora quer que você substitua a relação com ela e dispense a relação com Jesus. Então, seus hábitos e atos de devoção, se não conduzem você a um recolhimento com Jesus, para que na relação e no diálogo com Jesus você pergunte e escute Jesus, para que Ele lhe explique sozinho. Por quê? Porque a palavra de Deus, dirigida a todos, ela pede para cada um mistério do afeto e da comunhão sua com Deus. Aqui não é uma produção em massa, em produção em série, que tem que sair daqui todo mundo robozinho com o mesmo comportamento, pensamento, estilo de vida. Tem que ficar sozinho, porque o que ele vai pedir e suscitar e apresentar como dom para a sua vida e caminho para o transbordar da sua vida em Deus é um mistério da sua relação com Deus. Que tempo você dedica na sua
no seu cultivo de ficar a sós com o Senhor. Você só vai alcançar compreensão da palavra se você se disciplinar a esse exercício. Se não se disciplinar a isso, vai continuar chamando-se de cristão, de cristã, de devota, devoto, mas não vai ser discípulo e discípulo do Senhor. Está claro, minha gente? Está claro? Tem gente que confunde. É curioso porque a gente, valorizando a palavra, o povo acha que a gente está desprezando a devoção, os atos de piedade, a penitência, tudo, a penitência, a conversão, os atos de piedade, as devoções, tudo devem estar a serviço de uma coisa: capacitar e qualificar você para uma escuta e para uma relação com o Senhor. Se as devoções e atos de ascese e disciplina não estão a serviço do seu tempo de relacionamento e de escuta com o Senhor, esqueça, vai se tornar qualquer coisa menos discípulo e discípulo do Senhor. Está claro? Claro. Então, o método, portanto, é esse. Ele fala com todos na celebração da Eucaristia, na celebração da palavra, nos atos de piedade e devoção, mas você precisa aprender a reservar um tempo para ficar a sós com Ele. Eu recomendo que esse tempo se ponha na sua vida no começo da manhã do dia e no final do dia antes de dormir. Descubra uma forma de reservar esse tempo para o Senhor, sozinho com Ele. Dito o método, vamos ao conteúdo. Começo do Evangelho, pegue lá. Já falou que Jesus anunciava a palavra, o conteúdo é a palavra, com P maiúsculo. Mas agora, vamos detalhar mais o que é, em que consiste essa palavra. Lá no começo, versículo 26. Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Continua. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Quer dizer, toda nossa relação com Deus, o critério para avaliar a qualidade de nosso relacionamento, de nossa prática de relação e de cultivo de relação com Deus, se avalia no tempo da colheita, se está dando frutos, se está colhendo. Precisa ter colheita. É preciso você envolvido na ação de Deus. Retomemos a ideia central. O método é a parábola, o conteúdo é o reino de Deus, ou a palavra de Deus, que anuncia para nós o reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus, quando Deus reina, quando Deus é Senhor em nossa vida, não dispensa a nossa colaboração. Chama-nos, envolve-nos, dá-nos semente, dá-nos terra, dá-nos saúde e vigor para trabalhar e para semear. É preciso aprender que nossa relação com Deus supõe nossa parte, nossos esforços no semear e também na hora da colheita. Mas é preciso fazer a sua parte e dar conta de confiar que, ainda que você não esteja vendo, tudo seguro, Deus está fazendo a parte dele. Se você fez a sua parte, semeou, tenha confiança que ele faz a parte dele. Esta é a centralidade da dinâmica do reino. Você não vê, você inclusive goza de um tipo de
estabilidade emocional, psicológica, estabilidade de saúde psíquica, de saúde mental, você dá conta de fazer a sua parte, trabalhar, semear, e ir embora, e dormir, e acordar, dia e noite, e a planta brota, nascem as folhas, os grãos, a espiga, cresce, amadurece, e você percebe a hora da colheita. Você faz a sua parte, mas você não tenta controlar tudo, você deixa o controle ser de Deus. Na medicina, hoje se discute, especialmente depois da pandemia, nós nos tornamos uma sociedade extremamente doente. Os distúrbios psicoemocionais e as doenças de transtorno mental, assim, triplicaram aos milhares em nossa realidade. E um dos elementos que bem avalia o quadro de nossa estabilidade de saúde é a qualidade do nosso sono. Quem dorme demais ou dorme de menos tem algum transtorno de não perceber e não dar conta de se situar na relação com Deus. Não dar conta de dormir significa um grau de ansiedade e de agitação interna que não dá conta de desligar, porque quer ter o controle o tempo inteiro, e é preciso deixar Deus ter o controle, e Ele tem, Ele é Senhor. Amém? Amém. Deixe o senhorio dele estabelecer. Para isso, existem muitas técnicas. A mais poderosa de hoje é a indústria dos laboratórios que querem bombardear a gente de remédio. Mas existe um monte de possibilidade de tratamento para a saúde do seu sono, para a saúde da sua mente desligar, desacelerar, serenizar, suavizar e dizer: eu tenho confiança que eu fiz a minha parte, mas eu não duvido que o Senhor age sempre muito mais do que a minha parte, Ele faz a parte dele. Peça do Senhor hoje a cura das enfermidades do seu sono e comece a cuidar de você. Amém? Amém. Sara o seu sono, para sarar a qualidade inclusive da sua escuta, porque uma das coisas que a gente perde quando não dá conta de dormir bem é a capacidade de concentrar para escutar a palavra. A percepção da gente vai perdendo a qualidade. Então, entregue-se. O conteúdo do reino de Deus, o conteúdo do anúncio de Jesus supõe: você faz a sua parte, mas deixe Deus fazer a parte dele. Primeiro critério. Segundo critério, versículo 30. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Continuem. O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus é como quando um homem, uma mulher cuidando da horta, olha para a sementinha de mostarda, menor de todas as sementes da terra. Ele não desanima, dizendo: é pequena demais, não compensa semear. Noutra cena do Evangelho, alguém chega em Jesus dos discípulos e diz: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus fala: fé não é tamanho, é disposição em colocá-la em prática. Porque se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: arranca-te daqui e planta no mar, que ela obedece. Fé, a questão dela não é: Senhor, me dá uma fé grande, poderosa, para dar conta de casar, para ter coragem de ser mãe. Quem fica pedindo essa fé grande para casar, para ser mãe, para trabalhar, para enfrentar um curso de uma faculdade, terminar e enfiar a cara na profissão,
não é o tamanho da fé, mas é o tamanho da coragem para trabalhar. Tá claro? Porque está uma coisa deslavada. Todo mundo fica protelando, arrumando desculpa, porque ainda não tem a fé o bastante para dar conta daquilo. É do tamanho de um grão de mostarda, semeia. Não deixe de fazer sua parte, semeia, e ela vai crescer, e vai ficar tão grande, maior do que todas as hortaliças da terra, e vai sobrar sombra até para os passarinhos. O sinal de que você põe sua fé numa dinâmica de ação, de empenho, de esforços, você faz a sua parte e confia que Deus faz a parte dele, é que a sua semeadura dá resultado para você e até para quem não semeou, no caso dos passarinhos. Dos esforços seus, da sua luta e do seu trabalho, você tem contemplado os passarinhos abrigar à sombra dos seus esforços, dos seus trabalhos e de suas lutas? Ou você sente que não está dando resultado nenhum? O critério qual é? O critério é, de novo, entender a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus supõe você fazer a sua parte, mas ter absoluta confiança de que Deus nunca deixará de realizar plenamente a parte dele. Tá claro? Mas tem um problema grave. O reino de Deus. O que é isso? Esse conceito ainda parece por demais abstrato. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, escreve um capítulo específico, muito interessante, o Evangelho do Reino de Deus. Eu considero o meu manual básico de tudo que eu faço na minha vida de padre, é ler 3, 4, 5 vezes por ano esse capítulo, e cada vez que eu leio, a impressão que eu tenho é que eu ainda não entendi quase nada, tamanha grandeza do que é. Bento XVI desenvolve uma síntese maravilhosa, dizendo que esse conceito, por ser assumido por nós como algo muito abstrato, muito assim, talvez teórico demais, muito simbólico demais, Bento diz que não tem nenhum conceito da fé cristã que é tão decisivo para a qualidade e o acerto da vida cristã. Primeiro, ele diz que não entender claramente em que consiste o reino de Deus invalida o resto. Primeiro critério. Depois ele diz assim, que ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos, este conceito foi por demais usado e abusado ao longo da história, mal compreendido ou mal intencionadamente usado e manipulado por nós pregadores, pelos poderes ao longo da história, pelas correntes ideológicas que se apropriam desses conceitos. Bento XVI faz uma síntese maravilhosa dizendo que tem 3 elementos que faz a gente dizer como síntese o que é o reino de Deus. No começo dos 4 primeiros séculos da igreja, basicamente um grande padre da igreja, Orígenes, dizia: o reino de Deus é a pessoa de Jesus. Depois, algumas correntes também mais místicas e espirituais diziam: o reino de Deus é aquilo que está a presença de Deus dentro de você, reinando em você. Mais tarde, com a organização da igreja e a evolução do ordenamento da igreja, se chegou à conclusão de que a igreja é o sinal visível do reino de Deus no mundo. Aí diz Bento, essas três compreensões, elas continuam valendo, mas elas precisam de uma compreensão mais larga. Primeiro, porque elas se complementam. É Jesus, o reino, é a realidade divina de Deus em você, o reino,
é a igreja. Mas ele apresenta um problema dramático. A partir da crise da Reforma Protestante, primeiro, a partir do esfacelamento do Império Romano, com o surgimento dos reinos cristãos na Europa, cada rei começou a disputar qual rei representava mais um modo de organizar o seu reino parecido com o reino de Deus desenhado na Escritura. E os reis começaram a incitar súditos de outros reinos para dizer: brigue com o seu rei para que a gente domine o seu reinado, para que vocês passem por lado de cá, porque nós representamos mais a vontade de Deus do que vocês daí. Isso foi muito comum na história dos reinos cristãos, particularmente na Europa. Mas quando surge a Reforma Protestante, aí desmantela. Porque antes tinham conflitos, mas eram todos chamados de cristãos católicos. Quando primeiro vem a crise da igreja grega, a ruptura na virada do primeiro milênio, depois, mais tarde, a Reforma Protestante e a igreja anglicana, que tem um contexto distinto, que tem um poder grande também. Mas aqui eu quero e preciso da ajuda sua. Eu sei que pode parecer aulesco demais, muito clima de sala de aula, mas eu preciso de trabalhar com você um pouco esse conceito, sabe por quê? Porque as consequências deste conceito, reino de Deus, usado ao longo da história, no ambiente das esferas do poder político, desencadeou no que nós vivemos hoje no mundo cristão. Bento XVI vai dizer o seguinte: olha, a reflexão acerca do reino de Deus, ela vai sofrer tanta manipulação ou presunção, mais do que manipulação, presunção humana de dominar o conceito, e nós é que representamos o reino de Deus de verdade, que desencadeia numa igreja ou nas igrejas cristãs, depois da Reforma Protestante, que começam a fazer guerras entre si, e guerras violentas entre as igrejas cristãs, protestantes e católicas, e protestantes contra protestantes. Estas guerras, que vão desembocar numa grande decepção da humanidade com o cristianismo, e no tentar resolver os problemas do mundo com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial desencadeiam-se a partir de uma crise forte do cristianismo e da resposta da igreja e dos cristãos para o mundo. Para quem entende um pouco de história, o surgimento da Reforma Protestante, que combina com as grandes mudanças na economia e na política do mundo, com o surgimento do Iluminismo e mais tarde a Revolução Industrial, que desencadeia nos grandes conflitos sociais do mundo industrializado. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cristãos católicos vão assumir a seguinte posição: esse negócio de igreja e de religião está servindo para gerar muito conflito. Vamos parar de falar de igreja, vamos parar de falar de Jesus, vamos parar de falar de Deus, vamos apenas fazer o bem. Vamos, inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos padres e muitas congregações religiosas entenderam que não deviam mais nem pregar a conversão e a salvação das pessoas. Diziam assim: a gente tem que ir para o mundo e apenas fazer o bem para o mundo. Vai para as terras de missão, onde as pessoas estão precisando, faça o bem, promova a paz, a justiça social, a preservação do meio ambiente, ponto. Aí está o papel do cristianismo e da igreja.
Diz Bento XVI, o problema é que deixando de fora Cristo, deixando Deus, deixando a igreja e virando todo mundo apenas engajados num bem-estar social do reino daqui, diz Bento, o problema veio exatamente quando precisou definir o que é justiça, o que é a paz, o que é o bem para cada um, para todos. E aí é a hora em que nós já tínhamos abandonado nossa identidade cristã e as ideologias vêm e se apropriam dos valores cristãos e puxam para os movimentos políticos de massa, os grandes movimentos políticos de massa, como o nazismo, como o socialismo. É pegar gente ferida, machucada, escandalizada com as atrocidades do mundo e com a indiferença de um cristianismo que não dava conta de um anúncio corajoso de falar do reino que supõe escutar Jesus, supõe a conversão, supõe a penitência, mas supõe a alegria do reino e a vida na graça de Deus que transborda. Isso desapareceu do meio nosso. Aí as ideologias pegam e manipulam o discurso da fé, até a gente ver surgir movimentos da extrema direita, como o nazismo, que acham que são cristãos. Você vê dentro das igrejas cristãs gente com ideias marxistas, socialistas, comunistas, e achando que são cristãs, achando que é compatível com ser cristão, ser nazista, fascista, comunista. E o mais grave, criou um tipo de resistência contra esse cristianismo, um embate, um combate contra o marxismo, o socialismo e o nazismo, mas não demos conta de fazer um combate. Combatemos o materialismo marxista, socialista, mas não damos conta de dar uma palavra contra o materialismo do consumismo que está matando todo mundo, em compulsão por comprar coisas que ninguém precisa. Basta abrir os armários do seu quarto, os armários da sua cozinha e ver o tanto de coisa que você já comprou e tem lá e que você não usa, e quando surge um novo você vai, pega uma maquininha daquela velha, doa e compra uma nova, mas também não usa, porque não tem tempo ou não precisa. Não é desse jeito? O materialismo marxista, socialista, não é compatível com o Evangelho, não. Mas dizer isso não significa que o materialismo consumista que nós estamos atolados nele é compatível com o Evangelho. Esse é o fosso. E aí, minha gente, vem o grande desafio. Como é que nós vamos devolver para nós a centralidade de Deus? Porque reino de Deus significa, diz Bento XVI, não seria bom a gente se conformar com o conceito reino de Deus. Melhor seria se falássemos de senhorio de Deus, reinado de Deus, porque não é um território no mapa, na geografia, um território como os reinos cristãos da Europa, mas é um estabelecimento do senhorio de Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos a Ele: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. Nós nos submetemos à vontade do Senhor. Reino de Deus supõe, portanto, um modo de relacionar com Deus e de submeter à vontade de Deus. Como Nossa Senhora disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como Jesus nos ensinou a dizer: rezai assim, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. Reina. Aqui abre para nós algumas questões fundamentais.
Jesus anuncia à medida que fala do reino de Deus. Simplesmente Deus, e precisamente o Deus vivo, que é capaz de agir de modo concreto no mundo e na história, e que já está exatamente agora em ação. Olhe para a cruz. Pela morte de Jesus, por sua entrega na cruz, por sua ressurreição, Deus definitivamente entra na história e começa a reinar. Deus é verdadeiramente Deus, quer dizer, Deus existe. Ele, Jesus, nas suas mãos, vemos em Jesus as mãos de Deus interferirem no mundo. Vemos em Jesus as mãos e a mente de Deus operar no mundo. Neste sentido, a mensagem de Jesus é muito simples, sempre muito simples, e tem como centro Deus. O que é novo, totalmente novo, na mensagem de Jesus é dizer: Deus está em ação, está em nossa história, e esta é a hora em que Deus se mostra na história. Através de Jesus, Deus deu-nos o seu rosto, de modo que supera tudo que já aconteceu no passado até agora, e mostra-se definitivamente Senhor para o resto da história e da eternidade. Amém? Amém. Brada! Brada! Qual foi a grande decepção de muitos que seguiram Jesus? Esperavam que Jesus fosse restaurar o reino de Israel. A gente pensa e às vezes deseja que Jesus venha restaurar os reinos deste mundo. As correntes ideológicas se apropriaram e passaram a dizer: aquilo que a igreja deixou de falar do reino de Deus, primeiro os reis passaram a dizer que eles representavam o reino de Deus. Mais tarde, os partidos políticos passaram a dizer: nós de verdade representamos o reino de Deus. Hoje não é nem partido político nem igreja. Hoje são as correntes e os grupinhos de WhatsApp e das redes sociais que dizem isso, dos grupos ideológicos das redes sociais. Hoje nem partido tem, nem igreja tem. Você vê os mesmos caras frequentando todas as igrejas e não sendo de nenhuma, falando de todas as religiões e não assumindo nenhuma posição, e tendo posturas completamente opostas aos valores do reino de Deus, como as guerras, como a violência, como as armas, como o aborto. Uns são contra o aborto, mas defendem as armas. Outros são contra as armas, mas aceitam o aborto. Qual é a lógica de você entender que alguém com uma contradição tão grande dessa possa representar o reino de Deus? Ou você não tem inteligência para compreender a contradição que te envolve e te engoda, ou você não quer assumir as consequências da sua adesão a Jesus e ter coragem de escutar essa palavra e dizer: Jesus, essa semana eu preciso de um tempo com o Senhor, sozinho, para aprofundar uns temas, para melhorar meu segmento do Senhor. Amém? Amém. Simples assim. Irmã, irmão, a sociedade, depois do iluminismo francês, quis pregar o fim da religião, o fim da fé, o fim da transcendência. O iluminismo revolucionário, cientificista, tecnológico, o iluminismo francês não é nem um pouco menos perverso que a violenta oposição que as doutrinas
do marxismo fazem a religião e a fé. São duas correntes que negam a transcendência e a fé. E tem gente que dá conta de não perceber esta contradição. Convidado você é hoje a entender que para seguir Jesus, você precisa dizer: Senhor, os reinos deste mundo podem ter valores, e nós temos que trabalhar para trazer os valores do reino de Deus para este mundo, mas nenhum reino deste mundo representa o reino de Deus. Está claro? Está claro? Não tem um cristão, um político que represente o reino de Deus. Ele pode dar-nos sinais, valores, elementos, mas o reino, só Deus representa o reino que é senhorio dele. Está claro? Está claro? Para não sair daqui pensando que basta ser da outra corrente, e é muito mais do que isto. É preciso abrir-se à única corrente que não é corrente. É dom transbordado de graça e de libertação e de salvação. O reino de Deus chegou. E você pode dizer agora para Jesus: eu aceito esse reino, eu concordo com o Senhor, que eu preciso deixar a vontade de Deus estabelecer sobre mim, para que Ele reine sobre mim. Faça isso agora. Inclina a sua cabeça, feche os olhos e tenha um diálogo profundo com o Senhor. Peça dele essa graça, esta unção. Peça de Jesus a graça de você abrir-se à novidade do reino de Deus que chegou. Deus reina. O mal não terá a última palavra. Deus reina. Deus é Senhor. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Vamos cantar. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá, Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te Fiquemos de pé. louvar. Liberta-me, Senhor. Jesus. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze segundo o Espírito Santo te inspira. Ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que na cruz que na luz o Senhor estabeleceu o Senhor estabeleceu todas as condições que eu necessito para entender a palavra e deixar Deus reinar em minha vida. Obrigado, Jesus, por sua morte,
por sua morte, por sua ressurreição, por sua ressurreição, eu posso eu posso dizer com toda a confiança: dizer com tamanha confiança: Pai, Pai, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, venha o vosso reino venha o vosso reino em minha vida, em minha vida, em minha família em minha família e no mundo. e o mundo. Reina, Senhor, Venha, Senhor, sobre tudo, sobretudo, sobre todos, sobre todos, sobre mim. sobre mim. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, diga a Jesus que você acolhe e aceita o senhorio de Deus sobre você, sobre sua mente, sua inteligência, seus afetos, seu corpo, sua alma, sobre todo o seu ser. Você aceita o senhorio, Deus reinar em você e sobre você. Também no seu trabalho, na sua semeadura, na sua colheita, na sua vida na família. Diga a Jesus que você acolhe e aceita o reinado de Deus, o senhorio de Deus sobre todo o agir e toda a vida sua. Amém. E comece também a louvar. Transforme isso numa gratidão, num louvor. Bendiga o Senhor, glorifica o Senhor por este dom extraordinário de dar a você as condições para dizer: Pai, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos. Obrigado, Jesus. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso e diga: que Deus reine na sua vida.